Olá, pessoal, seja bem-vindo no Plantão Cast. Hoje, Kézia Matos não compareceu ao Plantão Cast porque ela está em problema de saúde, não podia comparecer nesse momento. Mas Rodrigo está aqui no Plantão Cast para fazer o programa. Hoje estou com dois convidados, Edilson e Michel, para falar um pouco sobre PJ e MEI na saúde e na enfermagem. Sejam bem-vindos. Por favor, se apresentem. Bem, eu sou Michel, trabalho com contabilidade há quase 3 décadas. Não vamos fazer o cálculo para a minha idade, né? Idade, né? Sou diretor societário da Confip Contabilidade e CEO da Essencial BPO, uma empresa que cuida da administração de algumas outras empresas. Boa tarde, eu sou Edilson Bonfim, sou administrador de empresas e tenho uma empresa de consultoria e assessoria e hoje eu estou fazendo mentoria para pequenos empreendedores, aqueles que estão querendo entrar nesse mundo. Eu estou fazendo mentoria para vocês. Hoje a gente vai falar sobre PJ e MEI, né, que para enfermagem é novidade. Então, qual a diferença de MEI para PJs? Bem, antes de falar da diferença, é importante que a gente fale da similaridade. A similaridade é que são duas pessoas jurídicas que possuem CNPJ. Em relação às diferenças, está no faturamento, que o MEI é limitado, o MEI só pode faturar até 81 mil por ano, enquanto na PJ isso é livre. Na forma de tributação, o MEI é optante pelo Simples Nacional e paga um DAS fixo, e enquanto na PJ você pode ser Simples Nacional, mas você pode ser também lucro presumido ou lucro real. O MEI você pode exercer de casa, não tem tanta burocracia para abrir um MEI, é muito rápido. Na PJ precisa ter ou um escritório físico ou um escritório virtual. E basicamente isso, as diferenças. Está no faturamento, no limite e na forma de tributação. E uma coisa que é importante vocês entenderem o seguinte: todas as duas vocês passam a ser um empreendedor, ou um microempreendedor, ou um empreendedor. E tem que entender a importância de você montar o seu negócio, que é uma empresa. Você deixa de ser um empregado para ser um microempresário ou um microempreendedor, que tem uma série de características, importâncias e responsabilidades vinculadas a esse tipo de figura jurídica. Tá? Então, tem que ter muita atenção para isso. Não é simplesmente abrir uma PJ, abrir uma MEI e já está tudo bem, não. Tem uma série de responsabilidades que são importantes e legalidades que são necessárias serem cumpridas. Por falar em responsabilidade, é importante para o MEI que existe esse mito de que para ser MEI basta pagar um DAS e fazer uma declaração anual. Só que para ser MEI existe planejamento. E esse planejamento implica em saber quanto você vai faturar para que você não seja descredenciado do MEI no meio do ano se você ultrapassar o limite anual. E quando você ultrapassa o limite anual, você, dependendo do percentual que você ultrapassa, você vai ser descredenciado no ano seguinte, ou pode ser descredenciado retroativo a janeiro. E isso implica em pagamento de impostos desde janeiro retroativo, com multas e juros. Então, não basta só ser MEI, pagar uma taxazinha e não ter planejamento. Planejamento é fundamental. Então, se você quer ser empreendedor, procure uma consultoria, procure uma contabilidade, e procure se assessorar da melhor forma possível para evitar esses inconvenientes. Porque tem outro detalhe, Rodrigo. Quando a gente fala sobre faturamento do MEI até 81 mil por ano, o pessoal acha que não vai pagar mais imposto. Só que no caso, vamos falar de enfermagem, que é prestador de serviço. Se ele fatura 80 mil, ele está dentro do limite do MEI. Só que 32% disso é isento. Não vai incidir imposto nenhum. O restante é tributável. E vai ser tributado na pessoa física. Então, quando você tem uma contabilidade regular, você vai apurar também as despesas, vai abater
o valor do seu faturamento das despesas, o valor de isenção e o restante é tributado como pessoa física também. Só que dentro da pessoa física, a depender do valor, você vai ver se você vai ser obrigado a declarar como pessoa física ou não. E aí é a importância de você ser bem assessorado para que você não deixe de pagar os impostos e aí sua empresa ficar complicada. E o seu CPF também, porque o CPF está vinculado ao MEI diretamente. Tanto que a Receita Federal está pegando muitos MEIs e descredenciando, porque eles não tiram nota fiscal, mas recebem dinheiro na sua conta física, de pessoa física. E a Receita Federal está vinculando tudo isso, somando o faturamento da pessoa física com o que foi declarado no MEI e está fazendo a pessoa ser notificada. E tem que entender também essas coisas. Por exemplo, eu tenho um MEI, eu estou atendendo a 2 empresas, né? Tem que se somar as receitas das 2 empresas. E uma coisa que é importante, pessoal, que dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte: se a gente sente uma dor no peito, a gente procura um médico. Se for uma coisa urgente, a gente vai para o hospital. Quem é que nos atende? O médico e também quem? Os enfermeiros. Os enfermeiros é que vão aplicar as injeções, botar no soro, dar todo o atendimento que é necessário. Então, você precisa entender que quando você tem uma empresa, você precisa contratar aquelas pessoas que entendem de administração, de gestão de empresa e da parte contábil. Porque eu, por exemplo, se você pedir para eu dar uma injeção, eu não vou dar injeção porque eu não sei dar injeção. Michel também não, né, Michel? Não aprendi ainda não. Pois é. E assim, a gente não vai aprender isso. Então, vocês têm que entender que é necessário consultar quem entenda. Talvez na cabeça de vocês faz assim, pô, mas isso é caro. Não, não é caro. Como eu falei com vocês, a mentoria para MEI, para pequeno empresário, é coisa que pode ser ajustada. É só ligar, conversar e ver o caminho. Que é mais importante vocês entenderem a importância de fazer a coisa certa, tá? Do que vocês fazerem de qualquer jeito e depois ter seu nome pendurado na receita, em problemas trabalhistas até. Então, esses são muitos aspectos que precisam ser entendidos e resolvidos. Qual é o pós e o contra para o empregador, o MEI e o PJ? Que vocês têm que falar sobre isso? Olha, o que a gente tem que entender é o seguinte: todo contrato das pessoas, entre empresas, entre pessoas, ela tem que ser formalizado, tá? Se a CLT, o que nós seguimos é a própria CLT, né? Que tem vários artigos e regulamenta a relação do empregador e do empregado. Essa questão do MEI e do PJ, o que é que acontece? Isso é aquele ditado, né? Que o que é caro, o que é combinado não é caro. Não é caro nem é barato, é combinado. Então, é muito importante, tanto para o empregador como o empregado, fazer esse acordo através de um contrato onde estejam claras os objetivos e as entregas que serão dadas, né? Tem algumas coisas que a gente precisa entender, Michel vai falar aí agora sobre KNAI, tá? Que são pegadinhas que é ruim tanto para o empregador como para o empregado, tá? Bem, a desburocratização na contratação da PJ é uma das principais vantagens quando você contrata uma PJ ao invés de contratar um empregado. Primeiro que você não precisa fazer exames admissionais, exames intermediários, exames demissionais. Você está contratando uma empresa. Agora, é importante a gente falar aqui sobre MEI e enfermagem. Por quê? Porque enfermagem é uma atividade regulamentada. Então, por ser uma atividade regulamentada que você exerce com o seu intelecto, você não pode ser MEI. A enfermagem não está contemplada no anexo 11 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, enfermagem, quando a gente fala sobre contratação de enfermeiros como PJ, a gente já descarta o MEI. Por que é importante descartar o MEI? O que é que existe uma demanda? O empresário, ele quer, não vou dizer burlar, mas ele tenta utilizar a lei a seu favor
utilizando alguns subterfúgios, só que ele tem que ficar atento às consequências disso. Quando ele contrata um enfermeiro para exercer a função de enfermeiro e não acha o KNAI de enfermeiro, ele fica buscando alguma coisa parecida para colocar e justificar a contratação daquele profissional. Só que isso aí implica em desvio de função. O enfermeiro vai estar recebendo remuneração dele, vai estar tendo subordinação à clínica, vai ter horário para cumprir, e tudo isso gera vínculo empregatício. Então, se ele está tentando contratar um PJ para não ter o vínculo empregatício, ele está dando um tiro no pé. E uma coisa importante, pessoal, não é só enfermagem, não. Né? Enfermagem, advocacia, administração, todas as profissões que são regulamentadas não pode ser MEI. Tem que ser PJ. E qual é a importância de você entender como você vai abrir a sua PJ? Qual é o KNAI que você vai utilizar? Qual é a carga de imposto que você tem que ter? Quais são as obrigações legais, contábeis que você precisa prestar? Entendeu? E entender, basicamente, uma outra coisa. Você, como PJ, você é uma empresa. Você tem as receitas e despesas da empresa. E você também tem a pessoa física. Pessoa física é outra história. Você tem que saber separar, quando você tem uma PJ, o CNPJ do CPF. Então, o CNPJ tem um faturamento de 10 mil por mês, massa. Esse 10 mil reais não é um faturamento do CPF, é do CNPJ. E aí o que acontece? Quanto que o CPF, que é responsável por esse CNPJ, que é o dono desse PJ, quanto é que ele precisa por mês para viver? Não pode ser esses 10 mil. Mesmo porque tem uma coisa, pessoal, vocês podem faturar 10 mil, mas vocês não recebem 10 mil. A partir daí, você tem que tirar todas as despesas variáveis linkadas a esse faturamento. Não é isso, Michel? Sem dúvida. Isso é que a Gilson falou na contabilidade, a gente chama de princípio da entidade. O que é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Isso. Se o sócio quer tirar dinheiro da empresa, ele tem duas formas de tirar. Através de prolabore ou através de distribuição de lucros. Então não pode tirar aleatoriamente. Muito profissional de saúde tem dificuldade de entender o que é PJ. E vou dizer exemplo, eu sou PJ. Eu chego, quer me contratar. Eu que dou meu valor, ou a empresa que já tem o meu valor do meu trabalho, para trabalhar 12, 13 plantões, é aquele X e pronto. Ou eu que dou meu valor. Existe aí, é uma questão que a gente pensa muito em mercado e na autoridade do profissional. Né? Quanto mais autoridade você tiver, você pode negociar os seus valores. Então, você é um enfermeiro que tem autoridade, que é reconhecido, que tem um currículo muito legal. Não é só o currículo vitae, não. É o currículo das atividades que desenvolveu, os trabalhos que você desenvolveu, o que você já entregou para as pessoas que você faz, empresas que você trabalhou. Aí você cria uma autoridade e você pode definir, olha, meu plantão é tanto. Mas, normalmente, o que acontece é que, principalmente quem está começando, não tem essa autoridade. E aí, quem vai definir é a empresa, é o contratante. Mesmo porque tem que entender, se eu estou dizendo aqui a vocês que vocês, como pessoa jurídica, têm que saber administrar os seus recursos, o contratante, mais ainda, tem que saber, para ver qual é o impacto do valor desse custo na receita dele, para ele obter os seus resultados. Então, o que a gente vê muitas vezes, o Michel vai falar melhor sobre isso, é que o empregador vai dizer assim, o contratante não é nem empregador, é o contratante. A gente tem que começar a mudar essa terminologia. O contratante vai dizer, olha, eu posso contratar você pelo valor de X reais por plantão. Cabe a você, que é uma PJ, ver o seguinte, pô, esse valor, são tantos plantões, qual a receita que eu tenho, menos esse custo, o que é que eu tenho? Isso é legal para mim? É. E aí fechar o contrato. E lembrando, o que é acertado não é caro. Quando você vai ser contratado ou pretende contratar, existe a livre negociação. Obviamente que para o empregado, quando ele não tem o respaldo de um sindicato por trás, se ele não tiver um nome no mercado já, fica mais difícil de você negociar. Mas não fica impossível. Se eu vou te contratar e digo, olha, Rodrigo, meu preço eu só consigo pagar para você até X.
Aí você fala, pô, ou eu pego esse emprego, esse serviço, como PJ não é emprego, é serviço, ou eu vou ficar fora do mercado. Eu preciso pegar. Mas você pode negociar a carga horária. Não, beleza, eu vou pegar esse serviço seu, só que eu não vou estar aqui 8 horas por dia como um empregado ficaria. Eu vou estar aqui prestar esse serviço para você em 4 horas. E você fica livre, o outro turno, para você conseguir um outro emprego, porque você não tem o vínculo empregatício, você não está obrigado a estar lá todo dia. Então você pode ter 2 vínculos de serviço, não vínculo empregatício, e dobrar a tua remuneração. Então, a gente não pode, na livre negociação, você não pode ficar vinculado apenas ao pagamento, e sim também à carga horária e outros aspectos que você pode negociar, como o Edilson falou. Você vai estabelecer um contrato e, neste contrato, você vai determinar o que você pretende também. E essa questão que o Michel falou, de você... não, o contratante, assim, eu posso pagar você X. Aí você assim, pô, esse X é apertado para mim. Aí a pergunta é, esse local que eu estou trabalhando é legal? As pessoas que eu vou trabalhar são legais? Tem possibilidade de crescimento? Eu tenho espaço para fechar contrato em outros lugares? São perguntas que tem que fazer e começar a se desenvolver como um PJ. Então, quando você vai visitar um outro contratante, ele assim, tá, você é PJ. E aí me diga, você trabalha? Não, eu faço plantão no hospital A, eu faço plantão no hospital B, eu já tenho tantos anos de mercado, eu sou especialista nessa área tal. Então, isso começa a formar a sua autoridade. Entendeu? E aí você vai começar, com o tempo, determinar o seu valor. E esse valor, normalmente, você vai determinar com base no plano de negócio que você definir para a sua PJ. Entendendo que parte dessa PJ vai ter que remunerar o CNPJ para que possa viver. Ele fala que aquele valor X são 12 plantões para chegar. Eu faço só 10 plantões por esse valor. E vou procurando outras empresas para continuar meus plantões dando como PJ. Exatamente. Fazer negócio, né? Tudo isso é matemática. Quantos plantões você pode dar durante a semana, considerando uma coisa muito importante? Você que vai definir quantos plantões você pode dar. Tem pessoas que dizem assim, não, eu quero ter um tempo para o meu lazer, para a minha diversão, para a minha família. Outros vão dizer, não, eu quero trabalhar para caramba, que eu quero construir alguma coisa, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero ter um carro. Aquilo que você determinar para você no seu plano de negócios, eu vou trabalhar tantos turnos por semana, sabendo que eu vou abdicar de algumas coisas da minha qualidade de vida e na relação com as pessoas, com a família e tudo mais, você aí você vai definir quanto você pode ter de receita. E como você falou, não são 12, são 10, mas no outro coisa eu posso dar, no outro hospital 6, no outro posso dar 4. Aí você vai definir quantos plantões você dá e quantos você pode encaixar dentro do seu plano de negócio, seu modelo de vida. Então, hoje, PJ é mais vantagem ser PJ que CLT, nesse caso? Olha, existe uma história que eu ouvi que eu acho muito interessante. Existem 2 tipos de pessoas que trabalham, tá? Aquela que vive no aquário e aquela que vive no mar. Aquela que vive no aquário, ela está ali no aquário, protegida, recebe comida, tem a luzinha, né? Tem o carinho do dono, de tchutchuquinha, não sei o quê, não sei o quê. Então, é muito confortável viver ali. Então, essa pessoa é a pessoa que trabalha com CLT. Tem pessoas que têm essa característica. E o outro é aquela que vive no mar. Ele sabe que no mar ele vai ter que lutar por sua alimentação, vai ter que se defender dos predadores, vai ter que nadar, vai ter que enfrentar ondas, vai ter que enfrentar correntezas. Mas tem gente que prefere seguir esse caminho. Então, a pessoa que abre uma PJ, ela tem que entender essas 2 características. Tá? Porque você abrir PJ e querer ficar no aquário, não combina muito. Se você quer ser uma PJ, você tem que ir para o mar e aí você fazer a sua carreira. Como o americano diz, né? O self-made man. Você tem que fazer a sua carreira. Você tem que buscar seus cursos, você vai ter que fazer sua previdência privada.
Enfim, você vai ter que criar um modelo de vida para sua empresa e para você. Sem querer fazer analogia com o jogo do bicho, mas vale o que está escrito. Você pode ter 13º, se você se impor na hora da negociação e botar no teu contrato que você vai precisar de um adicional por conta de serviços que você presta, quando você atinge determinada meta. Então é possível, dentro das metas, dentro do contrato social, você atingindo meta, você colocar um adicional que é correspondente a um 13º salário. Você pode negociar um seguro no teu contrato de trabalho, de prestação de serviço, que pode ser correspondente a um seguro-desemprego que o empregador teria quando fosse demitido. Então, tudo isso depende da negociação. Como disse, é uma livre negociação. Tem coisas que você vai conseguir, outras não. Tem coisa que o contratante vai ceder e eu, em determinado momento, ele vai dizer, não, isso eu não posso ceder tanto porque não é vantajoso para mim. Então, cabe, na hora da negociação, deixar tudo às claras e colocar tudo no contrato. E hoje também tem na saúde, na enfermagem, é por hora. Você ganha por hora trabalhado. Então tem essas vantagens também. É parecido com o PJ, esse de que você ganha por hora. A CLT prevê trabalho por hora, por jornada, por uma série de coisas. Entendeu? O que importa é o que, como o Michel falou, na negociação você deixar isso bastante claro. Essa questão de hora é um modelo assim, que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso. Os Estados Unidos não tem CLT. Né? E a pergunta é o seguinte, quantos brasileiros querem morar nos Estados Unidos e trabalhar por hora, trabalhar sem carteira assinada? E quantos americanos querem largar lá para vir para cá trabalhar com carteira assinada? São modelos de negócio. Eu não vou julgar aqui, muito menos politicamente, o que é uma coisa, o que é outra. Mas tem umas coisas que têm suas vantagens, outras coisas têm suas desvantagens. Porque você entendeu o que é importante para você, o que você quer. Existe um ditado chinês que diz o seguinte, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então você vai ficar, vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui. Depois você vai dizer, pô, estou cansado, não fui para lugar nenhum. Você tem que determinar o seguinte, eu quero chegar ali. E aí definir um plano para chegar ali. E esse plano ser revisitado sempre. Isso aí é o plano de negócio, é o que você quer. Qual é o hospital que você quer trabalhar? Qual é a área que você quer trabalhar? Né? Então, assim, eu vou trabalhar aqui no hospital sem qualquer um. Fazer o quê? Não, qualquer coisa. Então, não adianta, tem que definir claramente o que você quer. Como o contratante contrata irregularmente PJ, qual é a consequência? As consequências são grandes. Primeiro, se ele contrata irregularmente, ele pode estar gerando um vínculo empregatício. Quando tem a subordinação, ele corre o risco de subordinação, ou seja, ele vai dizer ao contratante como ele vai executar o serviço, ele está fazendo a função de empregador. E quando você contrata uma empresa para fazer o serviço, ele não pode dizer isso, ele só diz, olha, meu objetivo é esse e você que vai dizer como você vai executar seu trabalho. Quando tem remuneração, pessoalidade. Pessoalidade é fundamental, porque se eu contrato tua empresa para fazer um serviço para mim, você, no dia que não puder ir, você pode mandar uma outra pessoa, um empregado teu sócio. Mas quando só você pode desenvolver aquela atividade, existe a pessoalidade. Então, isso aí é vínculo empregatício. Então, quando o contratado vai na Justiça do Trabalho e diz, não, eu era empregado, eu era subordinado a ele, eu tinha a remuneração dele, só eu exercia aquele cargo, eu tinha periodicidade, eu estava lá toda segunda, terça, de tal hora a tal hora, a Justiça do Trabalho vai dizer, não, de fato você era empregado. Então, a empresa vai ser obrigada a pagar todos os direitos trabalhistas enquanto a pessoa estava exercendo a função naquela empresa. Então, empresa desorganizada quebra na Justiça do Trabalho. Existe um cuidado, hoje em dia, que está sendo debatido no STF sobre isso. As pessoas, na hora de pegar o serviço, ele aceita CPJ. Mas na hora que termina o vínculo, se não tiver tudo organizadinho,
fugindo dessas características, desses fatores que geram o vínculo empregatício, ele vai botar na Justiça do Trabalho e dizer que ele era empregado e certamente a Justiça do Trabalho vai dar ganho de causa para ele como empregado, certo? Qual o cuidado que o STF está tendo hoje, está sendo debatido já? As pessoas são contratadas, aceitam ser contratadas, na hora de sair, botar na justiça, só que ele não pagou os encargos que ele pagaria como INSS de empregado. Quando ele paga os encargos como PJ, ele paga encargos menores do que como pessoa física. Entendeu? Ele foge do imposto de renda, que pode chegar a 27,5%, e paga dentro da faixa do Simples Nacional, às vezes com fator R, que é o recomendado quando você vai montar uma PJ para enfermeiro. O ideal é que você, dependendo do seu faturamento, claro, mas você pode ser Simples Nacional e ter um prolabore de até 28% das suas despesas de folha de pagamento, ou seja, prolabore, ou se você tem empregado, para cair tua alíquota para 6%. Então, quando você é contratado como PJ, você aceita isso, paga um imposto menor. Depois você bota na justiça, ganha como pessoa física e não paga nada disso. O STF está em cima disso também. E é ruim também para o empregado, não só para o empregador. O empregador vai se quebrar porque ele vai ter que pagar tudo retroativo, todos os direitos. E vai ser também ruim para o contratado, porque em breve ele vai começar a pagar também como pessoa física, tudo que ele deixou de pagar. Então é ruim para as duas partes, se não tiver uma relação clara, regulamentada, tudo direitinho no contrato. O que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte: nesse momento de mudança, de transição, a gente tem que parar, nós contra eles, eles contra nós. Né? Se eu estou abrindo uma PJ e estou fazendo um contrato com o contratante, definir as cláusulas e tudo mais, né, do contrato, as duas partes têm que seguir. Tá certo? Inclusive ter cláusula de suspensão, de encerramento de contrato, etc, etc. E na hora de terminar o vínculo, fazer o distrato. Entendeu? Não adianta você entrar, eu vou entrar como PJ para depois... Não. Como também não adianta o cara dizer, eu vou contratar ele como PJ, mas vou botar ele para cumprir horário, jornal de trabalho. Não, é uma relação diferente. Como é uma coisa que, apesar de já ter alguns anos, é uma coisa muito nova ainda, precisa ter esses cuidados. Vocês ouviram aí Michel falar sobre questão de imposto, sobre fator R, essas coisas. Então, por isso que é importante consultar. Ter uma orientação, ter uma mentoria para você fazer a coisa certa. Porque aquilo que você começa errado, depois para consertar é muito complicado. Nós estamos falando de PJ para enfermagem, mas as empresas também de comércio, de varejo, de tudo, quando começa errado, para consertar é muito complicado. Tá? Então, é importante. Como eu falei, se eu quero tomar uma injeção, eu vou procurar um enfermeiro. Não vou procurar um mecânico. Entendeu? Existe também um cuidado de você contratar uma empresa que terceiriza a mão de obra e uma empresa que eles chamam de pejotização. A pejotização, geralmente, o pessoal tem batido muito nisso, a justiça tem batido muito na pejotização, porque quando você vai para a pejotização, você está fugindo muito dos encargos. O governo está quebrando, está tendo dificuldade por isso, não está arrecadando na pejotização o INSS como ele arrecadaria se contratasse uma empresa e a empresa cedesse os funcionários. Por quê? Porque quando a empresa cede os funcionários para fazer o serviço, ela está pagando o INSS do empregado. Isso. E na pejotização isso não acontece. Não esqueça de compartilhar, dar like, esse assunto maravilhoso de enfermagem, que é novo com o PJ. Fala um pouquinho também do seu Instagram, vocês, para o pessoal te conhecer também no Insta, quiser contratar vocês. Olha, meu Instagram é Dilson Bonfim, meu Bonfim é B-O-M de Faria, ou de Maria, F-I-M de Maria, tá? Meu Instagram, o LinkedIn também, a mesma coisa, mas Instagram hoje, né? Que tá em pauta. E meu Zap é 719
9257-5205. 719-9257-5205. Eu faço mentoria e o nome da empresa, minha empresa chama-se EB Negócios, tá? Que eu já faço esse trabalho de consultoria, assessoria há 30 anos, né? Com empresas de pequeno porte, de médio porte. E, assim, quem quiser entrar em contato comigo, pode fazer através de Rodrigo, do Plantão Cash, pode entrar em contato diretamente comigo. Conversar, eu converso com todo mundo, não tem problema nenhum, não. Tá certo? E você, né? Bem, o Instagram do escritório é @confipcontabilidade. O WhatsApp e o celular 71997080574. Estamos à disposição para quem quiser abrir um CNPJ. A gente vai dar orientação. Para aquelas pessoas que acham que é caro abrir um CNPJ, a gente tem algumas alternativas no mercado. Existem empresas que captam esses profissionais, montam uma empresa com alguns sócios, a empresa fica responsável pela administração e coloca os enfermeiros, faz um grupo de enfermeiros lá, registra a empresa, fica responsável por todo encargo trabalhista, todos os encargos tributários. O enfermeiro vai pagar para essas empresas um valor em cima do seu faturamento. Se não quiser isso, a gente faz, aí sim, parte para a nossa contabilidade, abre uma empresa, pode ter sócios, você pode juntar com 2, 3 amigos, e aí vale lembrar uma coisa que eu estava vendo uma live de Adilson outro dia, falando, cuidado de ter um sócio. Não basta ser só teu amigo. Você tem que ter o cuidado de escolher de acordo com o perfil. O cara pode ser um amigo maravilhoso, mas não tem um comprometimento com o crescimento de tua empresa. Então, você tem que ter esse cuidado, seleciona algumas pessoas que têm o mesmo perfil que você, para abrir uma empresa junto, dividir custos iniciais, porque no início você gasta um dinheirinho de investir, faz um investimento, não vou botar como gasto não, vou botar como investimento para a sua empresa dar certo, mas depois você vai colher os lucros dessa empresa organizada, bem assessorada, com a contabilidade te mandando todas as guias dentro do prazo, fazendo todas as suas declarações para você não pagar multa. Então é interessante você estar bem assessorado com a consultoria, com a contabilidade, com a empresa de BPO, que você não vai ter tempo de cuidar de sua empresa. A empresa de BPO vai programar todos os teus pagamentos. Então a gente faz esse trabalho também através da Essencial BPO. Então me coloco à disposição para quem quiser empreender. E aí, pessoal, sobre essa questão de sócios, é uma coisa interessante. Faz o contrato, né, social, meu sócio é A, B, C e D. Sim. E aí? Não, tem que ter o acordo dos sócios. O que é que cada sócio vai fazer, o que é que cada sócio vai entregar, quem é responsável pelo controle. Quem é responsável pelo controle tem que enviar os dados financeiros, até que dia, quando é que a gente vai ter reuniões mensais para avaliação de resultado, para planejamento do próximo mês. Não pode simplesmente abrir uma sociedade e acabou. Eu conheci um advogado que ele me disse o seguinte: sociedade é uma coisa interessante. Quando você vai abrir uma sociedade, os sócios se unem. Vamos lá, estouram champanhe, vamos dominar o mundo. Quando tem dinheiro demais ou quando tem dinheiro de menos e que isso não está acordado em um acordo, aí começam as brigas e as separações e os traumas de sociedade. Tá? Então, cuidado. Muito obrigado por ter vindo no Plantão Cast. Foi um prazer ter vocês dois aqui. Foi um aprendizado enorme para a enfermagem, para a saúde, para todas as profissões. E as portas sempre estão abertas, se vocês quiserem vir aqui no Plantão Cast. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do Plantão Cast. Me coloco à disposição sempre que precisar, tiver algum tema relacionado à contabilidade, à BPO, me coloco à disposição para vir aqui bater esse papo. Também agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Por outras razões, inclusive, né? E desejo todo sucesso para o Plantão Cast. Estamos juntos aí, né, nesse processo de desenvolvimento do Plantão. E também me coloco à disposição de vocês e também de todas as pessoas, todas as empresas, todos os profissionais que queiram conversar sobre essa mentoria, né, para ter uma empresa bem estruturada. Tá certo. Obrigado.